E aí pessoal, seja bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre as ações do Banco do Brasil. Na última semana, as ações do Banco do Brasil caíram bastante e a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre isso nesse vídeo. Bom, depois de algumas falas do presidente eleito, Lula, as ações vêm despencando e dentre algumas das falas dele, ele fala que não acha importante respeitar o teto de gastos, não se importa com o risco fiscal do país, ou seja, ele está falando que não se importa em gastar mais do que arrecada, não está se importando com a inflação, o crescimento das empresas, lucro, ele não está se importando com nada disso quando ele fala que não se importa com o teto de gastos e com a responsabilidade fiscal do país. E o que acontece? Quase a metade da nossa bolsa é composta apenas de investidores estrangeiros. E quando existem esses ruídos de que o presidente é contra o mercado, de que as empresas elas vão começar a dar prejuízo, vão começar a lucrar menos a partir de então, os investidores eles não se sentem seguros em investir na bolsa do Brasil, porque o Brasil passa a ser muito arriscado, principalmente as estatais. Então, quando os investidores lá de fora veem esses ruídos aqui de que a economia pode piorar, eles rapidamente tiram o dinheiro daqui do país, o que não é um bom negócio para os investidores e para os negócios como um todo aqui do Brasil. Mas eu vou te mostrar aqui nesse vídeo a real situação do Banco do Brasil e se é hora de comprar, manter as ações ou vender. Vou dar a minha opinião pessoal sobre o que está acontecendo e o que pode vir a acontecer com as ações do Banco do Brasil. Nesse canal aqui eu falo sobre finanças e investimentos. Se você é novo ou nova por aqui, te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações que toda semana eu estou trazendo conteúdo aqui sobre finanças e investimento. Primeiro vamos entender historicamente o que acontece com as ações do Banco do Brasil, principalmente em tempos de crise e em tempos de eleição. Até em 2014 aqui tem muita história, mas eu vou começar a partir de 2014, que é a nossa história mais recente. Então o que acontece? Aqui em 2014, note que as ações do Banco do Brasil caíram mais de 27%. Já no início de 2015, as ações caíram mais de 39%, ou seja, quase 40%. Já que no início de 2016 também tivemos uma baita queda de mais de 53%. Aqui em 2018 também não foi diferente, tivemos uma grande queda nas ações do Banco do Brasil, mais de 38%, mas note que sempre depois de uma grande queda as ações elas voltam a se recuperar. Por exemplo, aqui o que aconteceu em um mês, as ações caíram mais de 17%, mas se a gente olhar em 6 meses, as ações caíram um pouquinho mais de 3%. Já se a gente olhar aqui num período de um ano, a gente vê que as ações elas se valorizaram 18%. E aqui que é a máxima histórica, aquela que eu estava mostrando para vocês, veja quantas vezes as ações caíram bastante, mas depois se recuperaram. Então, o que eu estou querendo falar com isso? Estou querendo dizer que sempre existiram esses ruídos ruins para as ações estatais, principalmente o Banco do Brasil. Ou seja, a gente não pode sair vendendo as ações ou deixar de comprar as ações do Banco do Brasil por conta desses ruídos externos. Mas lembrando que nem sempre são apenas ruídos, a gente tem que ver a situação, como é que está a situação do banco, que é isso que eu vou mostrar para vocês a partir de agora. Aqui no Status Invest a gente vê que uma ação do Banco do Brasil está custando um pouco mais de R$ 34. E olhando os últimos 12 meses, o resultado que ela entregou de dividendos, entregou mais de 10% de dividendos em 12 meses. É um ótimo dividendo. Aqui no histórico de dividendos do Banco do Brasil, desde 2018 ela vinha crescendo. Aqui em 2020 caiu um pouquinho por conta da pandemia, natural, mas logo voltou a pagar dividendos crescentes. Aqui é outro dado importante para a gente, que é o lucro líquido. Aqui mostra que a empresa também, desde 2020, ela vem aumentando constantemente o seu lucro. Outro dado importante aqui no balanço patrimonial, que é o patrimônio líquido. Será que o patrimônio do Banco do Brasil vem crescendo ao longo dos anos? E aqui, desde 2017, a gente vê que o patrimônio líquido vem crescendo. Aqui a gente vê mais alguns indicadores importantes para a gente ver a saúde do Banco do Brasil. Aqui no PL a gente vê que ela está sendo negociada com um preço-lucro muito baixo. Aqui no PVP também mostra que a empresa está sendo negociada muito mais barata do que realmente ela vale. A média dos bancões aqui
é ser negociado próximo de 1, o PVP. E ela está sendo negociada muito abaixo de 1, muito abaixo do que realmente ela vale. Claro, tem o risco estatal, é uma empresa que qualquer fala do presidente prejudica a cotação, mas não prejudica os resultados. É isso que a gente tem que entender para conseguir separar os ruídos da realidade. Aqui é outro indicador super importante, que é os lucros dos últimos 5 anos. A gente abre aqui esse gráfico e a gente vê que a média de lucro é 6% ao ano, mas que vem subindo aqui desde 2020. Tem uma boa margem. Outro indicador de rentabilidade também importante é o ROI, então diz que é uma empresa lucrativa. E aqui no relatório do Banco do Brasil a gente vê vários outros indicadores. Você pode entrar no site do Banco do Brasil, você coloca assim no Google Banco do Brasil RI, que é relação com investidores, e você vai conseguir acessar aqui esses relatórios. E aqui a gente vê vários resultados da empresa. Aqui a gente vê que o lucro líquido ajustado cresceu. A margem financeira bruta também cresceu um pouco. Carteira de crédito ampliada também deu um salto de crescimento. O índice de capital principal, o índice de Basileia, a gente vê que está 16,72%. Esse índice de Basileia, ele mostra a saúde do banco. Então, o Banco do Brasil é um banco que tem uma boa saúde financeira. Eu dei uma olhada superficialmente no relatório, nos principais pontos que eu gosto de olhar nas empresas que eu invisto. Então eu dei uma olhada se o Banco do Brasil está lucrando, se o Banco do Brasil está crescendo o patrimônio, se o Banco do Brasil está sendo negociado mais barato, se ele tem boas margens, se ele está crescendo a receita e também o lucro. Olhei aqueles outros indicadores que eu mostrei aqui para vocês no Status Invest e não vi nada de errado com o Banco do Brasil, tirando essas coisas de empresas estatais, né? Que o presidente fala, as ações caem. O presidente volta atrás, desfaz o que ele falou, as ações sobem. E assim sempre vai acontecer. E assim, pessoal, é um banco perfeito? Não. Ele está longe de ser um banco perfeito. Tem muita interferência política. O governo praticamente joga contra o lucro das empresas. Mas é aquela coisa, é um setor que lucra independentemente se tem crise financeira ou não. Mas também está longe, muito longe de ser um banco ruim. Se um dia ele for quebrar, esse dia está muito longe, na minha opinião. Então, se você tem ações do Banco do Brasil, se pensa em ter ações do Banco do Brasil, não se preocupe. A gente viu aqui quantas vezes as ações caíram 15, 20, 30%. E quantas tantas outras elas subiram, elas sempre se recuperaram. E pessoal, só depois que passa é que a gente consegue ver que realmente foi uma oportunidade. Eu tentei mostrar um pouco aqui da história para vocês, da história das ações do Banco do Brasil, para vocês verem que elas sempre caem, mas que elas sempre se recuperam, desde que o banco esteja com uma boa saúde financeira. E se você está começando, provavelmente você escuta muita coisa por aí do tipo que o Brasil vai virar uma Venezuela, o Brasil vai falir, o Banco do Brasil vai quebrar, o seu dinheiro vai sumir dos investimentos lá quando você comprar as ações do Banco do Brasil. Então, se você escuta muito isso, você precisa tomar cuidado e precisa aprender a analisar o básico de uma ação, o básico da saúde de uma empresa, para você ficar mais tranquilo, para você ficar mais tranquila em relação aos seus investimentos. Pelo que eu vi no relatório, pelo que eu vi nos indicadores, pelo que eu mostrei aqui para vocês, o Banco do Brasil, ele não tá esse lixo que as pessoas estão falando por aí. Pelo contrário, eu acho que ele tá muito barato e enquanto ele tiver uma boa saúde financeira, para mim é um bom negócio. Mas lembrando que não é recomendação de investimento, eu não sou analista, não sou consultora financeira, não sou economista, sou apenas uma pessoa comum aqui, compartilhando com vocês o meu pouco conhecimento. Certo, pessoal? Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se gostou, não esquece de curtir aqui esse vídeo, se inscrever no canal. Um abraço para você e até a próxima!